1 João 4, verso 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. A versão NVI diz assim: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, esse texto traz uma visão por uma perspectiva espiritual. E por isso que às vezes muitas vezes, eu mesmo, eu falo por mim, não sei se você, já se perguntou ao ler esse texto, o que tem a ver amor com medo? Só que para você compreender esse texto, como eu falei aqui, é necessário você ler e observando com uma perspectiva espiritual do que diz aqui essa palavra, porque o texto fala do homem consumido pela culpa. O texto está falando aqui do homem com a sensação de juízo e de condenação. O homem que não foi perdoado, o homem que não foi regenerado, o homem que não foi justificado no sangue de Jesus. A pessoa que está em condenação, queridos, ela sente a culpa, e a culpa consome, traz medo, traz essa sensação de condenação. A palavra diz, Hebreus capítulo 10, se continuarmos a pecar deliberadamente depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo, de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Essa é a sensação que traz sobre nós o pecado. As pessoas que estão vivendo no pecado, vivem essa expectativa de coisas ruins o tempo todo na sua vida. E é por isso que a palavra fala que é gerado o medo. A pessoa que vive no pecado, ela está vivendo o tempo todo a expectativa de coisas negativas. É como se ela vivesse na expectativa de que a qualquer momento alguma coisa negativa vai acontecer com você. Parece que existem pessoas, irmãos, que exercitam a fé ao contrário. A lógica da fé é que você creia nas promessas que Deus tem para cada um de nós. Mas muitas pessoas vivem, pelo fato de estarem vivendo essa vida de condenação ainda, de não terem sido perdoadas, de não terem sido regeneradas, de não terem nascido de novo, sido justificadas no sangue do Senhor, elas estão vivendo essa sensação de condenação, essa sensação de medo, essa sensação de a qualquer momento alguma coisa ruim vai acontecer com você. As pessoas que se sentem culpadas, que vivem essa sensação de culpa, que vivem assombradas pelos seus fantasmas, dos seus pecados, elas estão o tempo todo vivendo como fugitivo. Sabe, pessoas que não encaram a vida, estão o tempo todo fugindo, o tempo todo com uma expectativa de que a qualquer momento algo negativo da parte de Deus vai acontecer com você como castigo na sua vida. Deus chama Adão pelo nome, e a palavra diz assim: e ouviu a voz do Senhor no jardim, que passeava, e teve medo. Adão, quando ouviu a voz do Senhor, a sensação de culpa que havia no coração dele, por ele haver pecado contra Deus, fez com que ele se escondesse, fugisse de Deus. Sabe, os fantasmas dos pecados de Adão começaram naquele momento a atormentar Adão, a assombrar Adão, como que ele pensava assim: o Deus que antes vinha para estar comigo, o Deus que antes vinha para me dar palavras de carinho, o Deus que antes vinha para mostrar o seu cuidado, hoje está vindo como um juiz que vai dar na minha cabeça. Essa era a sensação que Adão sentia naquele momento, por estar sentindo aquela sensação de condenação. Adão sentiu medo de Deus. O servo que ganhou apenas um talento, aquele que enterrou o talento, a palavra disse que quando o seu senhor veio para ajustar contas com ele, ele também disse para o Senhor: eu tive medo, e por isso
Eu escondi na terra o que é teu. A sensação de medo que havia no coração dele, devido a ele saber, ter consciência de que estava fazendo algo errado, gerou no coração daquele homem essa sensação de que teria que cavar um buraco e enterrar. Adão se escondeu de trás da moita. O servo cavou um buraco e enterrou o talento. E o que nós temos feito nesses dias? Quando nos sentimos culpados, o principal alvo dos demônios são as pessoas atormentadas pelas suas culpas. Portanto, pessoas culpadas passam a ser atormentadas pelos demônios que assombram elas com expectativas de terror sobre as suas vidas. Então, você que antes olhava para Deus com boas expectativas, cria que Deus iria abençoar você, agora passa a olhar para Deus como alguém que vai vir com juízo sobre a sua vida. Por quê? Porque você está sentindo culpa no seu coração. Sabe, a palavra diz que Judas foi consumido pela culpa. A palavra diz que Judas, ele sentiu aquele remorso no seu coração e ele se autocondenou. Ele mesmo se autocondenou à morte por não suportar a expectativa negativa dos seus pecados sobre a sua vida. E quando nós pecamos e não somos perdoados por esses pecados, é essa expectativa que está sobre a nossa vida. Ao invés de olharmos para o céu com alegria e expectativa em Deus, começamos a olhar para o céu e esperar coisas ruins do céu sobre a nossa vida. Então, quando nós estamos sentindo essa sensação de medo, irmãos, é porque na verdade há uma culpa consumindo o nosso coração. Uma pessoa que foi justificada, que foi perdoada, que foi regenerada, a primeira coisa que deve sair do seu coração é o sentimento de medo. E quando eu falo medo, irmão, não estou falando de medo de barata, medo de rato, medo de sapo. É aquela pessoa que tem no seu coração a certeza: amanhã alguma coisa ruim vai acontecer comigo. Tem pessoas assim, irmãos, que estão esperando o negativo, esperando o castigo. Por quê? Porque os seus pecados afirmam isso à sua consciência. A palavra diz: aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança. Não há mais temor, não há mais medo para nos consumir, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude nos momentos de necessidade. Paulo disse: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Sabe, a gente às vezes vive essa fé de medo, onde aquilo que te move não é a fé, mas o medo. Substitua o medo pela fé, queridos. Nós precisamos compreender que aquilo que nos move também é aquilo que nos para. E às vezes o que te move é o medo que vai te parar. Quando você está diante das situações difíceis, se você vive pelo medo, se você é impulsionado pelo medo, se você serve a Deus por medo, o medo também um dia vai fazer você parar de servir a Deus. Lembra do povo de Israel, no pé do Monte Sinai? Eles disseram: Moisés, sobe lá no monte e fala com Deus por nós, para que nós não morramos, porque se nós subir, vamos morrer. É a expectativa de que eu estou em condenação, portanto eu não posso chegar diante de Deus. O medo é a expectativa de coisas ruins. O medo é a fé no diabo. Ou o medo é a fé do diabo. O medo é a fé na pregação do diabo. Isso é o medo. Tudo o que o diabo quer é ver você com medo de Deus, porque o medo te afasta do objeto do seu medo. Se eu estou com medo de Deus, logo eu quero distância de Deus. Se eu tenho medo de Deus, logo eu não quero proximidade com Deus. E o diabo sabe que Deus é o único que pode livrar você dos seus pecados, é o único que pode perdoar você, é o único que pode salvar você. Portanto, se você vive essa expectativa de medo, é porque você saiu do lugar onde Deus colocou você.
Quero que você entenda uma coisa. Deus não mudou. Deus permanece exatamente o mesmo. Hebreus 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo. Ele não mudou. O mesmo de ontem é o mesmo de hoje. O mesmo de hoje será o mesmo de amanhã. O amor de Deus não mudou. Como aquele pai do filho pródigo que o esperava no portão, e quando o filho vem com medo, sabe, achando que o pai o iria castigar, e que o pai não iria o aceitar mais, e aí ele chega todo desconfiado: papai, me aceita como um dos teus trabalhadores. A palavra diz que o pai não diz nada, simplesmente pula no pescoço do filho, abraça, beija, e recebe o filho com todo amor. Se você decidir voltar a ser quem você era, você vai encontrar o mesmo Deus que você deixou um dia para trás. Portanto, somos nós que mudamos. A palavra diz: no amor não existe medo. O medo é a fé no diabo, é a fé ao contrário. Ou seja, o medo é a expectativa de que coisas ruins vão acontecer com você. O medo é essa expectativa de juízo, de condenação. Paulo disse: tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo tinha uma expectativa no seu coração, mas a expectativa no coração de Paulo não era ruim, apesar de que ele via as coisas ruins que estavam acontecendo naquele momento. Ele disse: apesar das coisas que estão acontecendo agora, eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para se comparar com coisas que ainda virão a acontecer na minha vida. Não são para se comparar com a glória que Deus há de revelar ainda na minha vida. A expectativa que habitava o coração de Paulo era uma expectativa boa. Boa. Por quê? Porque ele não tinha um coração consumido pela culpa. Porque ele não tinha um coração consumido pela condenação. Portanto, a expectativa de coisas negativas não habitava o seu coração. Então, agora, por que no amor não existe medo? A palavra diz aqui. Alguém aqui teria um testemunho negativo do amor para contar? Alguém poderia nessa noite levantar a sua mão e dizer: pastor, eu tenho um testemunho ruim do amor? Alguém poderia dizer: a minha mãe me amou tanto que ela me abandonou? Jamais. Ou a minha esposa ou o meu esposo me ama tanto que ele me traiu? Você vai ouvir isso? Irmãos, o amor não tem testemunho negativo. O amor não tem frutos ruins. Pelo contrário, toda maldade vem justamente da falta de amor. Toda maldade vem justamente por isso. As pessoas que se sentem amadas, elas são confiantes. Por isso que você agora pode compreender esse texto. Se você se sente amada ou amado por Deus, o medo tem que sair do seu coração, porque você vai andar em confiança que o Deus que você serve é bom e o que Ele tem para a sua vida também é bom. É por isso que o amor lança fora o medo. Se você sente que você é amado, se esse amor um dia foi derramado no seu coração, como diz a Bíblia, se esse amor foi derramado no seu coração, logo você não vive mais com medo. Você não vive mais essa expectativa de coisas ruins na sua vida. Você agora é uma pessoa confiante, porque você sabe: Deus me ama. Você ainda tem dúvidas que Ele te ama? A palavra de Deus diz: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou. A única coisa que Deus poderia não ter feito por você, Ele já fez. Não peça provas de amor para Deus, Ele já provou o seu amor por você. Não diga: Deus, será que o Senhor me ama mesmo? Eu pequei, Senhor. Ele sabia que você era pecador quando Ele comprou você. O amor de Deus não muda. Se um pai olha para um filho que está em desobediência, ele pode entristecer-se com o filho, mas jamais deixar de amá-lo.
Você que é pai sabe disso. Se o seu filho desobedece, você pode ficar extremamente decepcionado e triste com o seu filho, mas jamais você vai deixar de amar o seu filho. E a palavra diz que se nós que somos maus, somos assim quanto mais Deus. Isso são crises que nós temos devido ao nosso envolvimento com o pecado. Aí tem dias que nós acordamos com a pá virada, como diz o outro, e aí ficamos naquela crise existencial, né? Sabe, querendo ser bajulado, querendo que alguém massageie o seu ego e fala: não, você é bonitinho, eu amo você sim. Isso é coisa nossa, irmãos. Deus jamais deixará de nos amar. Amém? O pecado te faz sentir rejeitado, com medo. E a rejeição é a mãe de todas as revoltas. Adão olha para Deus e se sentiu rejeitado por Deus. Deus não rejeitou Adão, foi ele que se sentiu rejeitado. E toda pessoa que está em pecado, ela começa a ver as pessoas com maus olhos. Toda revolta, na verdade, nasce de uma pessoa medrosa. Toda pessoa revoltada, na verdade, ela é uma pessoa medrosa, que está vivendo desconfiada, com medo de tudo, sabe? Com medo de não ser aceita, com medo de não ser perdoada por pessoas ou por Deus. Eu quero que você escute algo a respeito de Caim. A palavra diz, quando Caim peca, ele vai ser corrigido por Deus, e ele disse para Deus, ao ser corrigido: é maior a minha maldade do que possa ser perdoada. Deus vai corrigir Caim, e Caim fala assim: não, Deus, o meu pecado é maior do que possa ser perdoado. Ele mesmo se condena, ele mesmo se sentencia, ele diz: não, eu sei que eu não vou ser perdoado, então eu vou logo fugir da tua presença, vou sair errante na terra, fugitivo, e vou ser perseguido, e todo aquele que me encontrar vai querer me matar. Olha a expectativa das pessoas que estão vivendo em condenação. Quando a pessoa está vivendo culpa e condenação, ela mesmo se sentencia. Caim mesmo se sentenciou a si mesmo, e ele começou a julgar que Deus não perdoaria o seu pecado. Os 10 espias, quando eles foram espiar a terra, como o nome já diz, né? Eles disseram o seguinte quando voltaram: vimos também ali gigantes, palavras deles, diante de quem parecíamos gafanhoto, a nós e a eles. Olha o coração de uma pessoa com medo. Eles disseram: nós, Moisés, vimos a terra realmente é boa, mas também lá vimos gigantes, e nós parecíamos gafanhoto diante dos nossos próprios olhos e dos olhos deles também. Ou seja, não conhecer a Deus te faz desanimar quando você conhece o inimigo. Porque a questão não é como você vê o seu inimigo, a questão é como você vê o seu Deus. Se eles tivessem uma visão exata de quem Deus era, eles jamais iriam enaltecer o inimigo deles. Eles enalteceram o inimigo e não citaram em nenhum momento a grandeza do seu Deus. Escute. Você conhece pessoas assim? Que estão o tempo todo enaltecendo os seus problemas? Estão o tempo todo dizendo: não, é porque meu problema é muito grande, é porque o que eu passo é difícil demais, é porque a minha vida tudo é mais complicado do que os outros. Estão o tempo todo enaltecendo os seus problemas. Aqui está o nosso problema, irmãos. Nós enaltecemos os nossos inimigos e esquecemos de dizer para os nossos inimigos quem o nosso Deus é. Veja algo: Davi nunca chamou Golias de gigante. Ele chamou ele de incircunciso. Quem é você, seu incircunciso filisteu? Por quê? Porque ele sabia de uma coisa: só há diferença de 2 tipos de pessoa: quem serve e quem não serve a Deus. Amém, irmãos? Só há essa diferença. Não tem diferença de tamanho, de altura, de largura, de posição social, de riqueza. Isso não existe. Só existe 2 tipos de pessoas: os que servem e os que não servem a Deus. E Davi disse: você não serve, eu sirvo, portanto quem está em vantagem aqui sou eu. Você não serve a Deus, você é um incircunciso.
Ou seja, você não tem aliança com esse Deus. Eu tenho aliança com esse Deus. Quem tem aliança com Deus aí? Pois diante dos seus problemas, dos seus inimigos, enalteça a grandeza do seu Deus. A palavra de Deus diz, palavra de Jeremias, capítulo 10, verso 6, ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, grande é o teu poder, o poder do teu nome, quem não temeria a ti, ó Rei das nações, pois isto é a ti devido. Nós às vezes falamos bem demais dos nossos problemas. Às vezes nós falamos bem demais dos nossos inimigos. Há pessoas, nesse momento, por exemplo, se você perguntar para ele tudo sobre pandemia, ele sabe. Se você perguntar alguma coisa sobre Deus, ele não sabe. Pessoas que não conhecem o amor de Deus, vivem apenas a expectativa de coisas ruins. A palavra de Deus diz, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Portanto, meu irmão, ou seja, se alguém aprendeu a amar, é porque foi amado primeiro. Nós aprendemos a amar porque um dia nós fomos amados. A palavra não diz que o amamos porque ficamos com medo dele, não. A palavra diz, nós o amamos porque nós fomos amados primeiro. Não porque sentimos medo de Deus. Muitas pessoas querem ir para o céu, acham que vão para o céu por medo do inferno. Eu quero falar para você, o medo do inferno não pode levar ninguém para o céu. O que vai te levar para o céu é a fé, não o medo. Amém, irmãos? Porque o céu não é lugar de gente medrosa. O céu é lugar de gente corajosa. Que não se acovardaram. A palavra de Deus diz que a fé é a certeza daquilo que se espera. Se você vive esperando o céu, é no céu que você vai chegar. Agora, se você vive esperando coisas negativas, é com isso que você vai se encontrar. Você vai para o céu por quê? Não porque ficou com medo do inferno, mas porque você ama a Deus acima de todas as coisas. A palavra não diz, tenham medo do inferno e vocês encontrarão o céu. A palavra diz, ame o Senhor acima de tudo. É o principal mandamento. É isso que vai levar você para o céu. É amar a Deus. Irmãos, uma pessoa que ama, nada pode segurar essa pessoa dela caminhar em direção ao objeto do seu amor. Podem tentar segurar, mas ninguém consegue. Se você ama a Deus, ninguém vai segurar você a andar em direção a esse Deus que você ama. Jesus disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Amar vem primeiro, o relacionamento é mais importante do que cumprir regras. Sabe, a interpretação desse texto, nós deveríamos pensar assim, ó, quando você me ama, você guarda os meus mandamentos. É isso que está dizendo aqui. Quando você me ama, você guarda os meus mandamentos. E não guarda os meus mandamentos para provar que você me ama. Não é assim. Por quê? Porque guardar os mandamentos é fruto de alguém que ama. Disse Jesus aqui, se você me amar, vai guardar os meus mandamentos. Se você amar o Senhor, você vai conseguir guardar os seus mandamentos. Obediência não é fruto do medo, mas do amor. Interessante que a palavra diz que no amor não existe medo. Qualquer método de transformação que não seja o Evangelho, que não seja a graça de Jesus, é baseado no medo. E essa é a maravilha da graça de Deus. Nós não estamos aqui porque estamos com medo. Amém? A religião diz, sirva a Deus, senão você vai para o inferno. A justiça humana diz, faça o que é certo, senão você vai preso. E essa é a visão que nós temos de obediência. A obediência é algo obrigatório. E é por isso que nós erramos tanto, porque só queremos fazer o que é certo quando somos obrigados a fazer. Portanto, é por isso que nós às vezes falhamos tanto. O medo pode mudar as suas atitudes, mas o amor vai mudar as suas intenções. O medo pode mudar,
sabe, você temporariamente, mas o amor vai mudar você eternamente. Transformar o seu interior, mudar o seu interior. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Foi a palavra de Jesus. Nós o amamos porque fomos amados primeiro. O amor é aquilo que nos constrange a amar. Amém, queridos? Porque um dia nós seremos sim julgados por Ele como juiz, mas para julgar aqueles que o rejeitaram como Pai. Aqueles que hoje rejeitam a Deus como Pai, um dia estarão diante dEle como juiz. Glória a Deus. Toda pessoa medrosa só é medrosa porque não conhece, primeiramente, esse Deus. E segundo, porque não conhece o amor desse Deus por ela. Eu falei aqui sobre essa expectativa negativa que a culpa traz em nós. Escute só. Mas, entenda, Deus disse por meio do profeta Jeremias, no capítulo 29, verso 11, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você deseja. A promessa, a palavra que nós temos de Deus é: os pensamentos que eu tenho a vosso respeito são pensamentos de paz e não de mal. Isso aí que passa na sua cabeça são os fantasmas dos seus pecados, são os fantasmas das suas culpas, da sua condenação, porque na verdade os planos que eu tenho para você são planos de paz, planos de bênção, e eu quero convidar você a mudar toda a expectativa negativa do seu coração, começar a esperar coisas boas do seu amanhã, porque há pensamentos de paz sobre a sua vida, há pensamentos de bênção sobre a sua vida, há planos de bênção sobre a sua vida da parte de Deus para com você.